Comecei aqui a gravação. Ok? Meu não, Vitória, é comigo? Não tô vendo. Ah, não tô vendo. Beleza. Os demais estão conseguindo enxergar a apresentação do livro? Tô vendo. Pronto. Vitória, apareceu para você? Aqui às vezes dá uma travadazinha na hora que entra. Aí pode ser que tenha demorado um pouco. Você não quer recarregar a página não para ver se aparece? Pode ser também. Se tá com alguma câmera fixada, tem que diminuir ela para poder aparecer. Dá uma olhadinha aí. E se não der certo, aí você recarrega a página ou sai e entra, que aí pode ser que apareça. Você avisa aí se deu certo ou não. Bom, pessoal. Então, as moléculas, eu não sei se vocês conhecem já as representações moleculares. Se não, a gente vai ter que começar por aí, né? Vocês já viram esses desenhos representando as moléculas? Esses aqui, ó, tem esse pretinho aqui com cinzento, esse vermelhinho com cinzento. Vocês já viram aqui? Ou não? Não que eu lembre. Beleza. Cadê a Vitória? Deu certo, Vitória? Apareceu, beleza. Então, vamos lá. Então, pessoal, a gente vai ter que começar bem do começo. Começar pela água, tá bom? Acho que é até melhor ir pro papel aqui, para vocês enxergarem. Enquanto eu desenho e vou desenvolvendo. Eu vou ligar aqui a minha câmera. Que vai aparecer para vocês do ladinho a minha câmera. Vocês pinam ela para ficar cheia, certo? Vocês fixam ela aí na tela principal. Tá aparecendo aí para vocês a câmera? Tá a caneta aqui, ó, para vocês verem. Estão conseguindo enxergar? Sim ou não? Para mim não. É no cantinho lá, ou então embaixo, né? No caso, quem tá no celular é embaixo. Ah, é verdade, tem que abrir a câmera. Eu sempre esqueço. Eu ligo a câmera, mas não abro. Aí é difícil. Pronto, agora vai aparecer. Confirme aí pra mim. Pronto. Pessoal, quem sabe me dizer a estrutura da água? A molécula da água, do que ela é feita? Como é a molécula da água? Isso aí é o ponto de partida aí para muita gente. H2O. Então vamos lá. H2O. O que significa esse H2O? Alguém sabe dizer para mim? Tem dois hidrogênios e um oxigênio. Muito bem. Quando a gente vai desenhar a estrutura, porque isso aqui representa a molécula, mas não é como ela é encontrada, vamos dizer assim, na natureza, né? Os experimentos, eles não demonstram a molécula desse jeito. A molécula ela vai estar organizada de uma forma, e essa organização vai depender de alguns fatores que a gente vai ver mais para frente. Mas como é que é a estrutura da água organizada? A estrutura da água é organizada assim, ó. Eu tenho um átomo. Na verdade eu vou fazer com letras. Depois a gente faz as bolinhas.
um átomo de oxigênio, certo? Isso aqui é um O de oxigênio. E dois átomos de hidrogênio assim, ó, certo? Essa daqui é a estrutura, né, da água, como ela é encontrada na natureza. Se você conseguisse olhar no microscópio, né, de forma um microscópio incrível, assim, que conseguisse enxergar moléculas, que não existe, não dá para você enxergar molécula com microscópio, você conseguiria ver uma estrutura desse jeito na água. Um oxigênio, dois hidrogênios, nessa forma parece um bumerangue, né? Aí quando você vai voltar aqui, vamos voltar aqui pro livro agora, para vocês verem a representação do em bolinha, que é mais bonitinha no livro. Na verdade, eu vou fazer outra representação melhor ainda. Vou apresentar aqui um programa que eu estou usando, certo? Só um minuto. Vou abrir rapidinho. Menos quando eu estou apresentando, porque aí dá uma travada, parece. Apresentar, uma janela, Avogadro. Pronto. Esse programa aqui, pessoal, é um programa que simula moléculas, tá? Vocês estão conseguindo enxergar aí, né? Um programa, tem uma tela preta bem grande. Dá pra ver? Tela aqui menor de lado assim. Eu vejo o chat. Pronto. Então vamos lá. Eu vou desenhar aqui uma água. Então eu vou botar aqui, vou apertar O. Vai para oxigênio. Pelo menos deveria. Clico aqui, ó. Aí aparece a molécula de água. Certo? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor de ver. Se vocês olharem lá no livro, né? Vocês não estão vendo o livro, mas tem essa mesma representação dessa moléculazinha que eu desenhei aqui. Então vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu até botar o label. Ó, oxigênio, que é esse vermelhinho. O meu não está aparecendo. É complicado. Pode ser internet. Tenta fixar e desfixar uma câmera para ver se ele recarrega. Eu tô sem paciência. Infelizmente é os ossos do ofício. Vou fazer o seguinte, vou, em vez de ficar apresentando janelas, eu vou apresentar logo a minha tela para não ficar trocando. Porque para você tá ficando ruim, talvez porque eu tô trocando de uma para outra. Então eu vou apresentar a tela inteira. Pronto, assim fica melhor. Vai ficar meio ruim para os outros porque quando é a janela é melhor de enxergar, porque eu fico trocando de uma para outra e vocês não veem. Mas aí desse jeito a atualização é porque deve estar pesado. Aí, como está pesado, talvez sua internet não tá boa hoje, aí ela tá dando essas travadas. Quando troca de uma apresentação para outra. Aí apareceu agora, Vitória? Ou não? Pronto. Beleza. Pronto, então aqui, ó. Molécula de água, certo? Tem um oxigênio, essa bola vermelha, certo? Igual a que estava na câmera aqui, o oxigênio está em cima e dois hidrogênios embaixo, H2O, certo? Isso aqui, pessoal, representa a molécula de água como ela está organizada estruturalmente na natureza, tá bom? Tá dando para entender até aí?
Então aqui é aquela mesma estrutura aqui, ó, no livro, que eu mostrei para vocês 3D, né? Vocês veem aqui, ó, que aqui eu posso girar ela, porque obviamente na natureza ela é uma estrutura 3D, né? Ela é uma estrutura que tem altura, largura e comprimento como qualquer outra coisa na natureza. Então eu posso girar aqui e ver ela de todos os lados, ver ela de baixo, ver ela de cima, né? Apesar de não ter embaixo nem em cima, né? Então, a gente vai ver o que causa essa organização estrutural das moléculas, tá bom? O que faz essa molécula ficar nesse formato e outras moléculas teriam outros formatos? Vamos começar de uma outra molécula, dá um Ctrl A e deletar aqui, que é uma molécula de metano, que ela é mais simples. Depois a gente passa para a de água. A de água é porque vocês já conheciam. Cadê o carbono aqui? Pronto. Isso daqui é o metano, certo? Eu vou mandar ele carregar. Ele está carregando, ele está automaticamente calculando a geometria dessa molécula. Então essa geometria ela está sendo calculada pelo computador. E agora eu vou fazer o seguinte. Vamos imaginar que essa molécula ela não tiver, tanto que se eu mexer aqui nela, vocês veem que ela se organiza. Vamos imaginar que a gente não tivesse, cadê aqui? Pronto. Vamos imaginar que ela não tivesse, ela só fosse um átomo. Então, vou deletar aqui os outros, deixar só um átomo, não, dois átomos. Então vou deixar só um carbono e um hidrogênio. Vocês viram que ela na verdade tem 4 hidrogênios, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Aqui ó, é um carbono no meio e 4 hidrogênios em volta, igual que está no livro aqui, essa outra estrutura aqui do lado da água. Certo? Aqui ó. Essa mesma estrutura aqui é essa daqui. Certo? Então eu vou aqui. Então se ela tivesse só um hidrogênio, vocês veem que ela fica aqui o carbono e o hidrogênio em cima, porque não tem muito para onde se organizar. Você vê que se eu girar ela aqui, ó, ela fica em qualquer posição. Não muda nada. Então o que a gente vê aqui em termos de estrutura, de organização estrutural. Se eu colocar um outro hidrogênio, aí vai começar a mudar. Por quê? Porque esse hidrogênio ele poderia estar de lado, né? Ele poderia, deixa eu calcular aqui, pronto. Ó, ele poderia estar de lado. Por que, que ele não fica de lado? Ó, se eu mesmo que eu puxe, ele não vai ficar de lado. Por quê? Alguém tem uma ideia do porquê? Olhem como ela está reagindo quando eu tento puxar ela para o lado. O que vocês acham que está acontecendo aqui? Alguém tem uma ideia? Você está conseguindo ver, né? O programa ainda, né? Respondam aí para mim. Estou conseguindo enxergar? Elas não podem ficar perto? Muito bem. Mas é isso mesmo. Elas não podem ficar perto, elas se repelem. Você vê aqui ó, que o hidrogênio ele prende o carbono, que é o do meio, o preto, né, esse cinza bem escuro. Ele prende os dois hidrogênios que estão em volta, certo? Só que é igual a ímãs, muito bem, exatamente. Só que os hidrogênios em si, eles repelem um ao outro. Por que que vocês acham que eles repelem? O que é que tem nesses hidrogênios e nos átomos em geral? Eles repelem porque tem a mesma carga? Também. Mas essa carga não é especificamente do átomo, é de uma partícula que está no átomo. Qual é essa partícula? Vocês sabem?
Dou maior valor para isso aqui. Os elétrons, exatamente. Os elétrons que estão dentro do átomo, se eu baixar aqui, ó, ele fica mais devagar. Aí eu posso fazer bem, ó, vocês verem que ele fica bem devagar. Os elétrons que estão no átomo impedem que esse átomo fique perto um do outro. Ele repele um ao outro, certo? Então vamos botar mais um hidrogênio e vamos ver o que acontece. O que vocês acham que vai acontecer? Ó? Opa, vou dar Ctrl Z. Ó, tem dois hidrogênios, ele tá tipo uma linha. Se eu botar outro hidrogênio nesse carbono, vocês acham que vai ficar como? Vamos lá. Qual é a organização que vai aparecer aí? Vai parecer uma forma geométrica. Qual é que vocês acham que vai ser? Alguém tem uma ideia? Um triângulo. Vamos ver. Olha aí. Muito bem, Vitor. Vitória hoje tá on fire. Ó, ela fica igual um triângulo. Por quê? Porque a repulsão faz com que eles fiquem nessa organização espalhada que fica semelhante a um triângulo. É um triângulo que é como se fosse bidimensional. Ó. Ela não tem lados. Aliás, ele tem dois lados, né? Tem um lado aqui e outro lado aqui. Mas ele é, se olhar de lado assim, ele fica reto. Certo? Então tô conseguindo ver e enxergar bem, né? E aí, ó, por mais que eu puxe, eles não vão permitir que a organização mude, porque eles estão se repelindo o máximo possível. Por último, essa molécula, como vocês podem ver aqui no livro, ó, ela tem 4 hidrogênios em volta do carbono, né? O carbono é o preto, o hidrogênio é o cinza. Então vamos botar o último, né? Que tem 3 hidrogênios, ó, H1, H2 e H3, 3 hidrogênios. Vamos botar mais um, para ver o que acontece. Se alguém acertar como é que fica essa estrutura, mas vocês viram no livro, né? É claro que eu vou acertar. Ó, a estrutura ela tá 2D, certo? Quando eu colocar mais uma, ela fica assim, ó. Aí você podia perguntar, mas professor, por que ela não fica quadrada? Não era para ficar quadrada, não, para ficar bem espalhada? Não. Por quê? Porque se ela ficasse quadrada, ficou estranho, né? Ficou assim meio como se fosse um tripézinho com a cabeça para cima, né? Ó, fica parecendo um dado. Não sei se alguém aqui já jogou RPG ou alguma coisa assim. Parece ter um dado que é desse formato aqui, o dado de 4 faces. Então, ó, tem até um aqui, mas é porque tá meio difícil de pegar, vai demorar muito se eu for procurar. É... Vamos lá, o que eu tava dizendo, lembrei. Por que não fica quadrado? Porque o quadrado, ele teria uma distância entre as pernas, se fosse ver, de 90 graus. Vamos para a câmera aqui. Pessoal, não precisa trocar de tela não. Vou fazer assim. Só é chato porque vocês estão vendo duas vezes, né? O chat, né? Estão vendo o de vocês e estão vendo da minha tela, mas ó, vocês já estão vendo a câmera aí, né? É assim que eu gravo, eu deixo desse jeito. Parece um boneco, parece. Ó, se fosse quadrado, ó, carbono aqui, e aí um hidrogênio para cima, um hidrogênio aqui do lado, um hidrogênio aqui do outro lado e um hidrogênio aqui do quarto lado. Qual é essa angulação aqui, ó? Quem manja aí da geometria vai saber me dizer. Os ângulos aí da trigonometria. Qual é esse ângulo? Um para cima e um para o lado. 90 graus. 90 graus, muito bem. Só que se você for ver aqui, ó, vocês reparem aqui, ó, esses dois aqui, ó. Vocês acham que tem mais de 90 graus, tem 90 graus ou menos de 90 graus? O que vocês acham? Reparem aqui, ó, Qual? nessa abertura aqui, ó. Tá conseguindo ver não, Samuel? Tem mais. Tem mais de 90 graus. Então, ó, essa organização estranha aqui, ela é melhor para a molécula do que um quadrado. Se ela ficar assim como se fosse um quadrado. Porque ela consegue ter uma angulação maior do que 90 graus em todas as perninhas. Ó. Todas as perninhas vai ter. Ó. Essa daqui,
essa daqui, essa daqui, essa daqui, tudinho. Todas essas angulações são iguais. Deu para entender legal? Sim ou não? Tenho 14 minutos. Pensar o conteúdo. Mas já tá bom caminho andado. Já. Pronto. Se alguém tiver dúvida, pessoal, pergunte. Não se acanhe, não tenha vergonha. Que a gente tá aqui para responder perguntas. Tá certo? Então, ó, se eu lhe perguntar por que a estrutura, o que causa essa repulsão, né? Aliás, o que causa a organização da molécula ficar desse jeito é a repulsão entre esses átomos que estão circulando o átomo central. Eles se afastam ao máximo e isso faz com que eles não, ó, ele quis ficar quadrado, mas ele vai se ajeitar, viu? Ele faz com que essa repulsão, qual é essa molécula mesmo? Essa molécula aqui é a molécula do metano. Isso aqui vocês vão ver quando chegar no terceiro ano, química orgânica. É só que vocês verem essas moléculas feitas de carbono. Ó, quadrado, ó. Só que aí ó, ele vai se organizar para ficar certo. Ele não aceita ficar como um quadrado, porque tem mais estrutura, ela fica mais instável. Então, essa repulsão gera isso daí. E o que causa essa repulsão? Botem aí no chat. O que causa a repulsão entre os átomos que circulam o átomo central? Vocês sabem. Suas cargas, os elétrons. Muito bem. Muito bem, pessoal. Estão craques. Pronto. Hidrogênio. Voltando aqui para o hidrogênio. O hidrogênio ele fica nessa estrutura. Aí você diz assim, professor, você acabou de dizer que eles ficam o mais afastado possível. Eu não estou vendo isso aí não. Tem um ângulo aqui. Por que ele não está em linha reta? Aí agora a gente vai para o caso especial. Por isso que eu disse que a água a gente ia para ele depois, que é mais complicado. A água, pessoal, vocês não estão vendo. Mas aqui em cima tem elétrons livres. Certo? Ele não mostra isso no programa. Mas eu vou fazer o desenho aqui na câmera para vocês entenderem. Ó, a gente já tem uma água aqui, não tem? O oxigênio, pessoal, ele tem 6 elétrons na camada de valência, certo? Esses 6 elétrons, desses 6 elétrons, aliás, um se liga com um hidrogênio, o outro se liga com outro hidrogênio. Fica 4 sobrando. Para onde é que vai esses 4 que sobram? Eles vão para cá, ó. 2 ficam aqui, certo? E 2 ficam aqui. Isso faz com que a estrutura ela fique como se fosse com uma estrutura parecida com a do metano, que é o exemplo anterior. Só que ao invés de ter em cima átomos, vai ter dois elétrons para cá e dois elétrons para cá. Certo? Ela fica naquele formato que é tipo um tripézinho. Aqui não tá o tripé não, mas é como se fosse aquele tripézinho que a gente viu. Deixa eu mostrar aqui no livro. Esse tripé aqui. A gente viu. Como se esse daqui fosse um hidrogênio, ó. Esse hidrogênio aqui, por exemplo, fosse esse hidrogênio fosse esse. E aqui esse aqui fosse elétron e esse aqui fosse elétron. Então isso gera essa estrutura. Então algumas estruturas, vocês não precisam decorar isso não, tá? O importante é que vocês lembrem uma coisa. Algumas estruturas elas vão ter uma organização em que os átomos eles não vão estar o mais afastado possível. Por quê? Porque existem grupos de elétrons que estão ocupando espaço ao redor da molécula. É o exemplo da água. A água ela vai ter aqui um elétron, aqui em cima. Vocês estão vendo meu mouse, então? Sim ou não? Me digam aí, que eu não sei se vocês veem o mouse.
Sim, beleza. Pronto. Então aqui em cima a gente teria como se fosse. Ixi, o René fala espanhol, olha. A gente vê aqui como se fosse. como se fosse um grupo de elétrons e aqui outro. Só que não, o programa ele não mostra, certo? Infelizmente ele não vai mostrar isso. Mas ele vai mostrar a organização da água. Ok? Pronto. Isso daí era uma parte importante do nosso conteúdo. Outra parte importante é isso daqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Olha que legal. Olha que bacana. Não sei se você já viu aquele meme do cara, professor dando aula de física. Ó, essa seta que vocês estão vendo aqui do lado dessa molécula, ela representa uma coisa chamada força bonita isso. Força de polo. A força de polo, pessoal, é o que faz com que as substâncias se misturem com outras substâncias. Por isso que a química é tão interessante, porque a gente vê que essas bolinhas, a gente nunca vê essas bolinhas na natureza, né? Deixa a molécula quieta, né? Coitado. A gente nunca vê essas bolinhas na natureza, mas o que a gente está vendo aqui tem uma, um resultado, vamos dizer assim, uma consequência na natureza. Então, uma molécula como a água, por exemplo, ela tem uma energia, uma polaridade, que a gente chama de força de polo, que é como se fosse um ímã, literalmente. Tá bom? Essa força de polo, moléculas que têm força de polo, elas se misturam entre si. As que não têm, não se misturam. Então vamos ver aqui alguns exemplos de átomos, de moléculas que têm força de polo. A gente tem aqui, ó, a água, ela tem força de polo. Vocês estão vendo aqui a seta, não estão? Uma seta vermelha aqui grande. A pessoa, se nós tivéssemos essas moléculas, ia ficar se nós víssemos, né? Tem para vender esses modelinhos que vocês podem montar. É legal, só que é caro. Tem um até da China que nem é tão caro não, é 50 pontos, você compra e vem um monte de bolinha com os palitinhos pra você. Era bom porque ia ser mais fácil de ensinar, né? Ia conseguir construir a molécula na frente de vocês pra vocês entenderem. Mas vamos lá. Ó, então, ó, vocês estão vendo que a água ela tem uma força de polo, uma polaridade. Essa polaridade ela vai em que sentido? Ó? Vamos botar aqui bem rente com a molécula aqui para vocês entenderem. Ó, a polaridade ela vai dos hidrogênios para o oxigênio. Por quê? Porque eu falei que o oxigênio ele tem aqueles elétrons, né, que estão livres. Esses elétrons são a parte negativa. Então, ó, a seta aponta para o lado negativo, certo? Se a gente fosse representar no papel desenhando, a gente podia botar assim, ó. Tá aqui mesmo, nesse desenho aqui. A gente podia fazer um desenho, um símbolo, que é esse símbolo aqui, ó, parece uma garrafinha. Isso daqui é um delta minúsculo. O delta maiúsculo é aquele triângulo, né? Isso aqui é o delta maiúsculo, né? Você já deve ter visto lá no... Márcio, só um Oi, instantinho, por gentileza. pois não. Só um minutinho. Você está passando 5 minutos, só para avisar, viu? Tô? Ah tá, pensei que eu tinha 5 minutos ainda. Não, não. Viu? É só para avisar, tá bom? Ah, bom. Eu posso ficar os 5 Ok. minutos? Pode. Tá bom. Pode deixar. Valeu. Manda. Obrigado. Então vamos lá. O delta maiúsculo é esse triângulo que a gente vê no lá na matemática, né? Quando vocês vão ver equação de segundo grau, aí tem esse delta aqui maiúsculo. O delta minúsculo é desse jeito aqui, ó. Aí ele tem no caso aqui a gente vai colocar o delta com o menos, que representa que esse lado aqui do oxigênio ele é negativo, tá bom? Do outro lado a gente coloca o delta com mais, que representa
que esse outro lado é positivo. Tá dando para entender? Sim ou não? Vamos focar aqui, pessoal, que meu tempo é curto, eu não posso estar repetindo muito, não. Então vamos lá. Então aqui, ó, o oxigênio, vocês estão vendo que ele tem um polo do hidrogênio para oxigênio. Então em cima ele é negativo, como está mostrando aqui, ó. O oxigênio ele é em cima negativo. Aliás, o oxigênio é negativo, os hidrogênios eles são positivos. Então a seta ele fica nesse sentido, para cima. Se a gente for ver outra molécula, eu vou colocar aqui aquela outra molécula lá do... Cadê? Carbono. Aquela molécula do metano. Ó, a molécula do metano, vocês estão vendo que não tem seta, ó, só tem uma bolinha. O que isso quer dizer? Que essa molécula ela não tem polo. Se você mexer nela, ela vai começar a gerar um polo. Por quê? Porque a organização vai fazer com que esse polo apareça. Mas aí quando ela termina de se organizar, o polo desaparece. Então ela é uma molécula apolar. Enquanto que aquela outra era uma molécula polar. Moléculas polares, elas se misturam entre si. As apolares não. Tá bom? A gente pode ver isso depois. A gente vai vendo exemplos aí. O meu tempo está curto, a gente não pode ver agora. Mas na próxima aula a gente vê isso daí. Até na correção de atividade. Outra coisa importante para vocês saberem, para terminar, que a gente vai terminar, é... Cadê aqui? Hidrogênio, carbono, não, oxigênio. As moléculas, por elas possuírem polos, o que vocês acham que acontece se a gente juntar duas moléculas que têm polo? Então a gente tem uma molécula aqui, ó. O metano tem 4 hidrogênios? Tem 4 hidrogênios. É um carbono e 4 hidrogênios em volta dele. É esse desenho aqui que está no livro que eu mostrei para vocês no começo da aula. Se tiver baixado o livro, ó, tá aqui ele, tá aqui a estrutura dele, ó, CH4. A representação estrutural da molécula. Então, ó, o que acontece? A gente vê aqui, ó, que essa molécula tem um polo negativo do lado do oxigênio e um polo positivo do lado do hidrogênio. O que acontece se eu botar outra do lado dela, pessoal? Para concluir aí. O que vocês acham que vai acontecer? Hein? Pessoal? Vai ficar todas para baixo? Repete aí, não deu para entender. Tem essa molécula, ela tem um polo negativo no oxigênio e um polo positivo no hidrogênio. Como se fosse um ímã. Se eu colocar outra igual a ela perto, o que vai acontecer com elas? Tô terminando, viu, Deise? Tudo bem, sem problema. Só falta um minutinho. Se atrair, vamos ver, né? Aqui, ó. Oxigênio. Vou colocar ela aqui, ó. Não vou nem colocar tão perto, não. Vou colocar aqui mais pro lado. Deixa eu aumentar aqui a velocidade. Ó. Está vendo que elas estão se organizando. Elas estão começando a se atrair. E ó, chegaram. Viram? Deu para entender o que aconteceu? Ó, estão se organizando mais ainda e olha só o que aconteceu. Vocês lembram que o hidrogênio ele era positivo e o oxigênio é negativo? Olha o que aconteceu aqui entre eles. Uma atração bastante forte que gerou até um polo mais forte aqui, se vocês forem ver. Deixa eu aumentar aqui, que aí acelera mais ainda. E essa atração ela fez com que eles ficassem assim, nessa posição, travados, um com o outro. Então, quem disse aí que estava se atrair, tá aqui. René disse que ia se atrair.
Vão ficar todas para baixo? Mais ou menos, né? Se for ver aqui, elas ficam numa organização parecida, mas não todas para baixo. E se eu for colocando mais, o que acontece? Ó, vai se atraindo mais. Elas vão todas querendo se juntar sempre. Ó. Essa que está mais longe, ela vai vir devagarzinho e pronto, juntou. Deu para entender? Então as moléculas que elas têm polos, elas se juntam em estruturas baseado nos polos delas, como se fossem ímãs, elas vão se grudando, é como se eu estivesse jogando um monte de ímã perto uns dos outros, e esses ímãs vão se colando uns nos outros. Só que no caso aqui não são ímãs, são moléculas de água, isso que acontece na natureza. Certo? Na próxima aula a gente vai, na próxima não, né? Na próxima aula é correção, a gente vai rever um pouquinho disso aqui. Se grudam até formar água. Vocês já perceberam que a água ela é um pouco grudenta assim entre si? Elas formam gotas, né? Ela não é bem, ela não se espalha com facilidade. Se você jogar água assim na superfície lisa, elas ficam as gotinhas. Ela não fica totalmente espalhada. Por quê? Por causa dessa ligação. A gente vai falar disso na próxima aula. A gente vai falar disso aqui mais aprofundadamente. A próxima aula é correção, a gente revê um pouco disso aqui e a gente fala um pouco sobre molécula polar e apolar, que não deu tempo hoje. Tá bom? Vamos lá, Deise, pode tomar de conta aí. Desculpa aí tomar o tempo, é porque também a gente, no começo, a gente tem que dar aquela. A gente tem que dar aquele tempinho, né?